Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje, mais um dia, estamos aqui para agradecer, louvar e engrandecer o nome do Senhor, que tantas e tantas coisas tem feito pelas nossas vidas. Estamos alegres porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos levanta, que o Senhor, quando nos abate, é Ele que nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos enriquece, Ele nos empobrece. Para o Senhor são todas as coisas. E somos felizes porque sabemos que Deus está cuidando. Deus está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Deus está nos protegendo, nos livrando de tudo aquilo que o inimigo tenta contra nós. E nessa manhã nós estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a qual vai falar nesse dia sobre toda a trajetória da promessa. Estevão se levanta, Estevão se coloca diante dos sacerdotes, diante dos homens da lei e responde segundo a sua sabedoria, aquela que o Espírito lhe deu, que foi tremenda. E ele vai falando sobre todas as coisas, desde o princípio. Ele vai falando sobre a chamada de Arão, de Ur até Arã. Ele vai falar sobre o tempo que Abraão peregrina na terra. Ele vai falar sobre o aviso da promessa, a qual Abraão recebeu a promessa, mas ele se precipitou, achando que a promessa não chegaria. Ele tem um filho com a escrava e desse filho surge outra nação. Só depois de muitos anos é que nasce a promessa. Não se precipite nessa manhã. Quero dizer para você, não precipite, não cave a tua promessa, não cave com que a promessa se cumpra. Deixa se cumprir no tempo de Deus. Depois nós vamos ver o tempo a qual Abraão faz a circuncisão, o tempo de José no Egito. Nós vamos ver Estevão falando da escravidão do Egito. Nós vamos ver o tempo de Estevão falando do nascimento do libertador, de Moisés, em toda a promessa, de toda a escravidão. Jesus levanta um menino, coloca no meio do faraó, coloca no meio do Egito, coloca no meio do pecado, para que levantasse, para que tirasse, para que arrancasse a nação do Senhor, a nação da promessa do Egito. Então Jesus está levantando libertadores nessa manhã. Eu não sei em que situação que você se encontra, eu não sei qual é a situação de pecado que você está, qual é a situação de degradação que você se encontra, mas eu quero dizer para você que dentro do Egito Deus coloca um libertador, dentro do Egito Deus coloca alguém que nasceu para vencer, alguém que nasceu para libertar, alguém que nasceu para guiar um povo. Então não desespere nessa manhã, não se sinta perdido no meio do pecado, não se sinta perdido no Egito que você está. Saiba que Deus já colocou um libertador para te libertar daquilo que você se encontra. E Moisés nasce, depois existe toda a trajetória de Moisés quando ele sai do Egito, toda a trajetória de Moisés quando ele vai para a terra de Midian, pastorear ovelhas, toda a trajetória de Moisés quando ele vai e casa com a filha de Jetro. Nós vamos ver depois Moisés voltando para o Egito, retornando após ter sido preparado no deserto de Midian. Veja que às vezes é necessário nós sermos preparados, nós estarmos preparando-nos com o Espírito de Deus. Moisés ele passou 40 anos sendo preparado no deserto para voltar e libertar o seu povo. Não é da hora para outra, não é do dia para a noite que acontece uma libertação. Muitas vezes demoram anos e Deus preparava o libertador. Deus não estava preparando o povo para ser liberto.
Deus estava preparando o libertador. Deus estava preparando aquele que ia ter a palavra certa, aquele que ia ter ousadia, aquele que ia ter intrepidez. Deus estava preparando o libertador, limpando o Egito do libertador, tirando o libertador do Egito. Quando Moisés se encontra com Deus no monte, ele vê a sarça se consumindo, mas ele vê a sarça queimando, mas não se consumindo. Ele vê a sarça que pega fogo, mas não se destrói. Então Deus chama Moisés e diz: tira a sandália dos teus pés, tira o teu resquício de Egito, tira os resquícios de Egito que existe em você, porque a terra que você está é santa, porque eu estou aqui. Mais ou menos isso que o Senhor está falando. Então Moisés tira a sandália dos seus pés para conversar com Deus. Para conversar com Deus, para ter uma intimidade, para estar pronto, para ser libertador, é necessário que haja uma preparação. E muitas vezes ainda carregamos as sandálias do Egito. Muitas vezes ainda carregamos resquícios daquela vida passada, resquícios daquela antiga eu, resquícios daquele antigo eu. Eu já ouvi muitas vezes os crentes falarem assim: eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas a minha faca não é. Eu sou crente, mas a minha boca não é. Então existe resquícios de Egito. Existe resquícios, existe provas que o Egito ainda vive dentro de você. Você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você. Então veja que aqui Deus manda Moisés tirar as sandálias. Tirar as sandálias que ele tinha trago do Egito. Tirar as provas do Egito, as provas do pecado, as provas do passado, aquilo que ainda estava ele carregando dentro de si. Deus quer um libertador, mas Deus quer um libertador pleno, um libertador limpo de tudo aquilo, para ele poder voltar ao Egito. Observe que Deus está limpando Moisés no deserto de Midian, para que ele tenha capacidade de voltar ao Egito e não mais desejar ficar lá, não mais desejar estar lá. Então o Senhor está nos limpando nessa manhã, o Senhor está nos lavando nessa manhã, o Senhor está arrancando de nós tudo aquilo que é do Egito, tudo aquilo que nos faz ter vontade de voltar lá. Muitas vezes queremos já entrar com sandália e tudo, voltando para o Egito para libertar alguém, sendo que nem nós estamos libertos, sendo que nem nós podemos entrar, sendo que nem nós estamos preparados para entrar no Egito. Então que nessa manhã você entenda esta palavra como uma palavra de exortação, como uma palavra de libertação, como uma palavra que possa trazer para você a verdade, o sentido do que o que está acontecendo na sua vida. Você está um tempo de deserto, você está no tempo do deserto de Midian, então é o tempo em que Deus vai tirar as tuas impurezas, aquilo tudo que você trouxe do Egito com você, toda a sua bagagem, toda a sua vestimenta, todos os seus calçados, todas as suas armas egipcianas, tudo aquilo que você trouxe com você do Egito. Então Deus está deixando você largar tudo no deserto. Aleluia! Você vai deixar tudo no deserto, vai deixar tudo no deserto, vai deixar tudo largado, porque você, quando for para libertar alguém, você não vai precisar das armas do Egito. Quando você for para libertar alguém, você não vai precisar das roupas do Egito. Você não vai precisar dos calçados do Egito, porque o Senhor é aquele que nos cobre. O Senhor é aquele que nos dá novas vestes. O Senhor é aquele que nos dá novos calçados. O Senhor é aquele que nos dá nova vida. O Senhor é aquele que nos dá novas armas, porque Ele próprio é a arma necessária para a libertação do Egito. Veja que Moisés entra do Egito e ele vai falar com o faraó para libertar o povo. O faraó não quer libertar e ali Deus começa a instaurar as 10 pragas sobre o Egito. Moisés não precisou de arma. Sendo um varão egípcio, Moisés, ele tinha todas as artes da guerra, mas ele não usou nenhuma arte de guerra, porque o general de guerra
estava a seu favor. E quando o general de guerra está ao seu favor, você não luta com suas armas, você luta com as armas a quais o Senhor coloca nas suas mãos, a quais o Senhor mesmo, ele batalha por você. Depois nós vamos ver que o povo vai fazer bezerro de ouro, vai procurar adoração em outros deuses. Nós vamos ver o povo na sua idolatria, nós vamos ver o recebimento do tabernáculo, nós vamos ver de Josué a Davi, nós vamos ver Salomão, nós vamos ver Estevão explicando toda essa trajetória para os povos do Sinédrio, para os grandes, para os maiorais. E aí os homens se iraram. Os homens se iraram porque viram que aquela sabedoria, ela era uma sabedoria tremenda, era mais sabedoria do que eles tinham. Eles eram os homens, os indultos, os conhecedores, os sábios, eles eram aqueles que tinham tudo, mas não tinham o conhecimento do céu, não tinham o conhecimento do Espírito Santo, não tinham o conhecimento de Jesus. E Estevão estava pleno, cheio do Espírito Santo. Estevão estava pleno e cheio daquilo que Deus tinha entregado para ele naquele momento. Então ele começa a falar e ele começa a explicar toda essa situação para os homens do Sinédrio. Então eles mesmos, com o coração duro, com ódio, com raiva, se jogaram em cima de Estevão. Se jogaram em cima do jovem Estevão, daquele que foi escolhido, daquele que foi separado para diácono, daquele que foi separado para servir as mesas e para falar do amor de Jesus. Então eles se jogam em cima de Estevão, arrastam Estevão para fora da cidade para matá-lo. E ali eles apedrejam Estevão até a morte. Mas diz aqui a palavra do Senhor no 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus posto em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem posto em pé à direita de Deus. Mas eles, clamando em altas vozes, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Veja que muitas vezes, faz lembrar você alguma coisa? Estevão estava cheio do Espírito. Ele começava a dizer que ele via os céus abertos. Ele começou a dizer que ele via Jesus sentado à destra do Pai. E eles não queriam ouvir, eles tapavam os ouvidos porque eles não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam ouvir a verdade. E hoje estamos vendo muitas pessoas tapando os seus ouvidos porque não querem ouvir a verdade. Tem comichões nos ouvidos, não querem ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, não querem ouvir aquilo que o Espírito Santo fala à igreja. Então nessa manhã que você possa ouvir aquilo que o Senhor está falando, que você possa entender a palavra do Senhor nessa manhã. E diz que eles fechavam os ouvidos e gritavam e se arremeteram unânimes contra eles, ou seja, todos. Não houve um que não se arremeteu contra ele, não houve um que não se lançou contra ele. E apedrejaram o jovem Estevão. E o jovem Estevão orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito e não inculte sobre eles este pecado. Não impute sobre eles este pecado, recebe o meu espírito. E tendo dito isso, adormeceu no Senhor. Estevão foi morto. Estevão voltou para a casa do Pai. Estevão voltou para lá onde ele viu os céus abertos que estavam esperando por ele. Estevão viu os céus abertos. Estevão estava pronto. Estevão estava pronto como o primeiro mártir da igreja primitiva. Foi o primeiro a ser morto da igreja primitiva após Jesus. Foi o primeiro dos discípulos por ter a sabedoria do Espírito e por falar a verdade. Mas em todo o tempo, ele não negou a Jesus e ainda disse: Pai, recebe o meu espírito e não impute sobre eles este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Então que essa palavra nessa manhã traga vida para você, vida com abundância. Orem pela minha vida, estou carente de orações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que o Espírito Santo te tome nessa manhã de uma forma especial. A paz do seu Jesus. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.